Fala galera, análise de Flamengo 3, Palmeiras 0, pela 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise, e reforço aí o pedido para você se inscrever para ajudar a gente a chegar aí na marca dos 100 primeiros inscritos no canal. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aí um equilíbrio em termos de posse de bola, 52% para o Flamengo, 48% para o Palmeiras, números medianos aí para as duas equipes. Aqui embaixo a gente tem a distribuição média dos jogadores em campo, e a ideia é ver se teve algum time que jogou mais adiantado dentro do campo em relação ao seu adversário, e a gente vê aqui um equilíbrio, né? A linha do Palmeiras um pouquinho mais avançada do que a linha do Flamengo, mas ainda nada muito discrepante. E aqui embaixo a gente tem a concentração de jogadas da partida, que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor aí o comportamento das equipes. Então a gente vê que 25% do total de jogadas da partida aconteceram no campo defensivo do Flamengo, 47% no meio de campo e 28% no campo de defesa do Palmeiras. E quando a gente quebra esses percentuais entre as equipes, a gente vê um equilíbrio no meio de campo, né, 24% para o Flamengo, 23% para o Palmeiras, mas o Flamengo conseguindo construir um pouco mais no seu campo de ataque, 12% contra 9% do Palmeiras de jogadas construídas no campo de ataque do Palmeiras. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos da partida. A gente vê aí muito mais barras vermelhas do que barras verdes, né? Que mostra aí o domínio do Flamengo por mais tempo ao longo da partida, e a gente vê aqui alguns trechos de um domínio mais intenso do Flamengo, mas ainda que o Palmeiras tenha tido menos o domínio do jogo, ele também teve trechos aqui com domínio bastante intenso. Um domínio completo da equipe mandante é representado pelo valor de 100 positivo, e um domínio completo da equipe visitante é dado aqui pelo valor de menos 100. Se a gente tirar uma média de todas essas barras aí, a gente vai chegar no número 5, que representa aí um leve domínio do Flamengo na média da partida. Aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram construir em termos de criação e de finalizações. Então a gente começa aqui pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a expectativa de assistências pelo lado do Flamengo foi de 1,62, um número alto para uma equipe mandante, e para o Palmeiras 0,62, um número mediano para uma equipe visitante. A gente vê aqui uma clara superioridade do Flamengo em expectativa de assistências. Em termos de finalizações, a gente vê um equilíbrio, 12 pelo lado do Flamengo e 12 também pelo lado do Palmeiras, então é um equilíbrio absoluto aí em termos de finalizações, mas esse valor é relativamente baixo para o Flamengo como mandante e mediano para o Palmeiras como visitante. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que as equipes criaram, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai olhar para duas estatísticas aqui, que são a expectativa de gols, que mede, dá para a gente uma ideia do número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades que ela criou, e para a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender as bolas recebidas, né, as finalizações dadas nos seus gols. Então, considerando as oportunidades criadas, a gente vê que o Flamengo deveria ter marcado 1,38 gols e o Palmeiras 0,94. Então, em números medianos para as duas equipes, com uma leve superioridade para o Flamengo. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número sobe para o Flamengo para 2,27 e para o Palmeiras cai para 0,08. Esse número para o Palmeiras eu confesso que está um pouco estranho. Pode ser que nas próximas horas aí o SofaScore recalcule os números, mas por enquanto esse é o número que tá divulgado lá. Então aí o Flamengo com uma superioridade bem grande em termos de expectativa de gols pós-chute, né? Esse valor de 2,27 é um valor alto para uma equipe mandante, e esse 0,08 aqui é um número bem baixo para uma equipe visitante. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma medida do desempenho das equipes nas finalizações. Então essa diferença aí é de 0,89 para o Flamengo, que mostra que o Flamengo conseguiu adicionar quase um gol de expectativa com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Palmeiras, esse valor é bem baixo, menos 0,86, né? Ou seja, aí o Palmeiras
praticamente anulou a sua própria expectativa de gols com base nas más finalizações que deu, na má qualidade, né, nas finalizações que deu em gol. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então, a expectativa era que o Flamengo marcasse 2,27 gols e marcou 3. Então, essa diferença de 0,73 mostra um desempenho relativamente ruim do goleiro do Palmeiras. Por outro lado, a expectativa era que o Palmeiras marcasse aí praticamente nenhum gol, né, com base na qualidade das finalizações, 0,08. Não marcou nenhum gol, então esse número aqui, menos 0,08, praticamente zero, né, por mais que tenha um viés negativo, mas mostra um desempenho neutro do goleiro do Flamengo. Eu trago esses números aqui nesses gráficos de barras aqui para a gente tentar entender o que foi mais determinante na construção do placar de cada equipe. Então a gente vê aqui pelo lado do Flamengo que a barra de oportunidades, a barra de finalizações e a barra de desempenho do goleiro adversário tem aí tamanhos relativamente significativos, né, apesar da barra de oportunidade ser maior, mas a gente vê que a construção do placar do Flamengo, né, para chegar nos 3 gols marcados, tem uma contribuição importante de cada uma desses fatores, né? A boa construção de oportunidades, as boas finalizações, o bom desempenho nas finalizações e o mau desempenho do goleiro do Palmeiras. Pelo lado do Palmeiras, a gente vê que o desempenho do goleiro adversário foi praticamente neutro, né? Não influenciou no placar. Então, tudo que o Palmeiras conseguiu construir de oportunidades foi anulado aí pelo mau desempenho nas finalizações. E para fechar a análise, se a gente olhar para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender a qualidade das equipes na partida. Então, pelo lado do Flamengo, a gente vê aí bons números, né? Número de gols marcados com 5 estrelas, expectativa de gols pós-chute e expectativa de assistências com 4 estrelas, expectativa de gols com 3 e número de finalizações só que foi baixo. Então, a princípio aí, uma partida boa do Flamengo. Pelo lado do Palmeiras, a gente vê aqui praticamente todas as estatísticas com 3 estrelas, a expectativa de gols pós-chute com 1 estrela só e nenhum gol marcado. Então aí uma partida de mediana para baixo aí pelo lado do Palmeiras. Então um placar justo aí para o Flamengo, né, de 3-0. Então, fechamos aí mais uma análise de Flamengo 3, Palmeiras 0. Espero que vocês tenham gostado. E fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!